Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle e esse é o primeiro episódio do podcast Juntas na Mesa. Bom, se você passou dessa pequena vinheta, você já entendeu que esse é o primeiro episódio, que eu estou começando, estou tirando do papel algo que eu estava nutrindo dentro do meu coração há muito tempo. Um desejo de colocar esse podcast para o mundo, de conseguir expor as minhas opiniões, de conversar mais sobre temas que tanto me atravessam, né? Então, seja muito bem-vinda a esse primeiro episódio. E quais são esses temas que me atravessam? Quem sou eu, né? O que eu faço? E por que eu decidi fazer esse podcast? Bom, você já sabe que meu nome é Arielle, mas você não sabe que eu sou nutricionista, que atualmente eu trabalho com transtornos alimentares e sou mãe. Além disso, né, quais são esses temas que me atravessam? Eu gosto muito de temas que envolvem alimentação e nutrição, muito obviamente, transtornos alimentares, autoestima, a aceitação corporal e diversas outras coisas que também atravessam esses temas, né? Porque esses temas estão relacionados com muitas outras coisas, como por exemplo as redes sociais. As redes sociais atravessam muito a temática corpo, alimentação, autoestima, aceitação corporal. Então, são coisas muito interligadas e tudo isso muito me interessa. E eu decidi conversar, né, de fato conversar, né, porque esse podcast eu gostaria de levar ele como uma conversa, então eu gostaria literalmente que você, aliás, corrigindo para não usar o português de forma inadequada, eu gostaria que você se sentisse de fato numa mesa junto comigo, como se fôssemos amigas e você pudesse discorrer o que você tem para discorrer sobre o tema do episódio em questão. E já pensando nisso, qual o tema desse episódio, né? Eu pensei muito de qual poderia ser o tema desse primeiro episódio e nada melhor do que começar com um tema que me fez também querer fazer esse podcast, que é esse desejo de fugir do raso. E por que fugir do raso, né? Bom, fugir do raso porque todas as vezes que eu abro o Instagram eu tenho a sensação de que tá todo mundo nadando, pasme, nadando num lugar tão profundo quanto um pires. Ou seja, uma pocinha d'água com 2 dedos de profundidade. É essa sensação que as redes sociais me causam. Em especial, a rede que eu mais uso, inclusive a minha rede que eu uso como trabalho, que é o Instagram, me causa desespero, né? Eu até quase me afogo nessa profundidade avassaladora de 2 dedos. Então, por isso que eu vim com essa ânsia, com esse desejo de fugir desse raso, né? E por que esse raso me incomoda tanto? Primeiro porque eu sou uma pessoa que sempre consumi mais vídeos longos, sou uma pessoa que ama YouTube. Gente, eu assisto YouTube o tempo inteiro também, sou uma consumidora muito assídua de podcasts. Em especial eu gosto de podcasts longos mesmo, né? Então, meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu amo. Vídeos a mesma coisa. Então, assistir esses vídeos curtos, e acho que não só a mim, me gera muita ansiedade. Eu acredito que você pode se identificar com isso também, né? Quando parece que a gente vai assistindo, e é um ritmo tão acelerado que, além da gente não perceber as horas que nós perdemos assistindo esse tipo de conteúdo, isso gera uma ansiedade muito grande, uma aceleração muito grande, é um excesso de informações e diria que nem sempre, ou 90% das vezes, são informações de qualidade, são informações confiáveis, são informações relevantes ou importantes e que vão agregar de fato alguma coisa na nossa vida. Ah, mas tudo que eu for consumir, que eu for assistir, tem que agregar alguma coisa importante na nossa vida? Não, não precisa, né? Cada um escolhe o que quer assistir, o que quer consumir, o que quer fazer. Mas será que todo o conteúdo que a gente for assistir tem que ser conteúdo tão raso, tão vazio, que não acrescenta em nada? Fica aí o questionamento. E outra sensação também que esses vídeos curtos me causam
e que me traz esse desejo de fugir do raso é esses especialistas de nada. Então, todo mundo é autoridade, todo mundo é especialista, todo mundo sabe falar sobre tudo. Todo mundo tem alguma opinião muito importante para dar, né? E eu bem hipócrita aqui dando minha opinião sobre isso. Mas, enfim. Mas o ponto é que as pessoas se dizem especialistas a partir de coisas que não vão determinar se elas são especialistas ou autoridade em determinada temática. Vou dar um exemplo pensando na minha vivência quanto profissional nutricionista. Pessoas que passaram por processo de emagrecimento, que se sentem aptas, extremamente capacitadas a orientar outras pessoas a emagrecer, a vender curso para emagrecer, a vender grupo de emagrecimento e etc, etc. Eu nem vou citar um grande exemplo aí, nem vou citar, já tô citando, né? Eu só não vou citar o nome. Tem uma falecida aí, que antes era muito querida pela comunidade LGBT e agora se rebelou contra os LGBTs, que também passou por um grande processo de emagrecimento, que tá vendendo consultoria para emagrecer, né? Enfim, será que ela realmente é autoridade no assunto? Acho que não. Então, isso é um dos exemplos. Eu até gostaria de fazer um episódio só sobre isso. Acho que seria muito interessante da gente conversar sobre as pessoas emagrecidas que se sentem especialistas em emagrecimento. E longe de mim, né? Porque eu sei que eu tô mexendo num vespeiro. Longe de mim descredibilizar ou desmerecer o processo de emagrecimento dessas pessoas, né? E um parênteses aqui também, tem uma relação bem meritocrática nessa questão do emagrecimento, né? Que também cabe um episódio. Mas voltando, não estou desmerecendo ninguém, cada um passa pelos seus processos e faz o que bem entender com o seu próprio corpo. Mas é preciso reforçar que você ter emagrecido não te torna um profissional capacitado e apto a ajudar pessoas a emagrecer, porque o processo é bem mais amplo e mais complexo do que isso, né? Enfim. Outra coisa que me incomoda muito nesse nesse ponto dos vídeos curtos, né? São as dicas muito rasas e muito infundadas sobre alimentação e cuidado, né? Isso acho que não se restringe só à alimentação. Eu vejo também bastante dicas sobre controle da ansiedade, manejo das emoções, e eu fico pensando assim, gente, essas coisas não se resolvem com dicas simples. Como, por exemplo, esses dias eu vi assim, era literalmente isso. Como conseguir liberar suas emoções pro corpo, algo assim. Aí era, se você tá ansiosa, respire. Se você tá com raiva, corra. Amada, amada. Se fosse fácil assim, acho que não teria ninguém ansioso no mundo, né? Ou outras dicas, né? Nossa, tem aparecido muito pra mim esses vídeos, né? Meu algoritmo tá bem podre nos últimos dias. Onde a pessoa, é um vídeo dela, né? Ela se gravando, aí ela coloca assim, evite, prefira ou exclua, alguma coisa assim. Aí ela coloca as fotinhas dos alimentos, né? Como se a alimentação se resumisse só basicamente a isso, a calorias e ao que, entre aspas, faz bem e ao que, entre aspas, faz mal, né? Uma visão bem rasa e bem dicotômica sobre alimentação, né? E aí eu poderia listar diversas outras dicas de alimentação, de cuidado, que, gente, não vai ajudar ninguém, né? Que não traz benefício para seu ninguém, né? Então, tudo isso tudo isso são coisas que têm me incomodado bastante e que me trazem esse desejo de fugir do raso, né? Mas para além disso também acho que é uma necessidade minha de também produzir conteúdos diferentes, né? De sair dessa lógica, né? Porque se me incomoda tanto, por que que eu vou continuar nessa lógica de produção de conteúdo, de vídeos curtos e dando dicas rasas também, mesmo tentando me aprofundar de certa. E como eu ia dizendo, mesmo tentando me aprofundar de certa forma, ainda segue muito essa lógica de produção de conteúdo. Eu acho que não só produção de conteúdo curta, né, de vídeos curtos, mas uma produção de conteúdo muito rápida, né? Então essa necessidade também de sempre estar falando sobre
o assunto do momento, né, sobre influenciadora X que fez isso, e as notícias mais quentes, e tudo muito rápido e acelerado, e causando cada vez mais ansiedade nas pessoas, mas também em mim, que produzo conteúdo, né. Então, um fator, né, um ponto que a maternidade me fez refletir é que eu tenho outro tempo hoje em dia com meu filho, né? Eu não consigo mais falar sobre o conteúdo do momento, sobre o que está acontecendo no momento, porque, como vocês podem ouvir, ele deu até uma choradinha agora. Eu não posso, eu não consigo, eu tenho que respeitar o tempo dele, né? E no tempo dele não me permite acompanhar essas coisas, né? Mas um outro ponto também sobre essa questão de produção de conteúdo rápida e tá sempre falando sobre a pauta do momento, né, as pautas quentes, é que nem sempre as pessoas se dão ao trabalho de pesquisar mais sobre aquilo, né? Até porque, como eu falei, não dá tempo. Você tem que ir lá só produzir, né? Uma coisa extremamente acelerada. Então, você não tem tempo para pesquisar. Então, você vai lá e fala qualquer coisa sobre aquele assunto. Você só para poder viralizar também, né? Essa ânsia, essa necessidade de viralizar. Então, eu tô tentando. E o podcast é um movimento de tentativa de fugir dessa lógica, porque já me basta que eu entrei na lógica da precarização das profissões, né? Eu fui lá ser a minha empreendedora de mim mesma e criei o meu Instagram profissional, né? Eu tenho um Instagram de nutricionista, se quiser me acompanhar lá, Arielle Nutri, mas com outro perfil que eu criei, que é o mesmo nome daqui do podcast, que é o Juntas na Mesa, e que por favor acompanhe, que eu pretendo soltar os cortes do episódio por lá, pretendo aprofundar também as temáticas trazidas nos nossos episódios. Então, acho importante também lá ser um espaço de troca e conversa, mas, desculpa repetir, mais profunda sobre o que nós vamos ir discutindo ao longo desses episódios aqui no Juntas na Mesa. Outro ponto, e que eu acho que a gente já pode até ir se encaminhando para o final desse episódio, é nós repensarmos, então, de se existem formas, né? E se existem, quais são essas formas de fugir desse raso, de fugir dessa pocinha com profundidade tão absurda de 2 dedos. Bom, eu acredito que o primeiro ponto pode ser a gente entender que a internet não é as redes sociais. Eu não sei se vocês pensam dessa forma, que era algo que eu pensava muito, né? Eu acabei generalizando a internet, reduzindo a internet às redes sociais, né? E isso atrapalhou um pouco do meu relacionamento com a internet, né? Eu mudei um pouco essa visão quando eu passei a consumir outros tipos de redes. Então, eu entrei por Substract, não lembro, gente, o nome, mas é onde as pessoas fazem suas newsletters, revistinhas digitais. E eu comecei a ler algumas news por lá e me trouxe uma visão diferente da internet. Além disso, também, essa minha visão mudou depois que eu li o livro Ideologia Californiana. A Ideologia Californiana é um livrinho bem pequenininho. Eu posso até deixar anexado aqui ao episódio onde você pode comprar, onde você pode baixar, porque dá para você baixar ele por PDF e fazer a leitura. E aí eu comecei a repensar e tentar usar outras redes ou tirar essa visão reducionista mesmo de que é a internet e as redes sociais. Então parecia que todas as vezes que eu pegava meu celular, eu só podia pegar meu celular para mexer no Instagram, que como eu disse é a minha rede principal, assim, a rede que eu mais utilizo, né? Ou eu ficava do Instagram pro... Não uso Facebook, nem Twitter, ou pro Threads, né? Threads. Ficava aí pulando. Ou também pro TikTok, que é algo que eu também não tenho usado tanto, mas a minha visão estava muito limitada apenas a essas redes. Então, acho que o primeiro ponto é isso, então, tentar mudar essa visão, e aí, mudando essa visão de que a internet é mais ampla, a gente pode ir buscar outras redes sociais, que tenham uma lógica menos
destrutiva ou menos predatória do que o Instagram, né? Porque o Instagram é um pouco pesado ali, algumas coisas no sentido da comparação, tudo muito centrado no corpo, na imagem. Então a gente pode utilizar, especialmente redes, como eu disse, como o Substack para leitura de textos mais extensos, porque é algo que a gente tem feito pouco é ler, né? Então acho que isso ajuda bastante. Então, 2 pontos, na verdade, eu dei aqui, né? Mudar essa visão de que a internet é as redes sociais, que a internet são as redes sociais, e que a gente pode usar outros tipos de redes sociais para além das de vídeos curtos, como TikTok, Instagram e etc. Acho que outro ponto também é consumir vídeos mais longos, caso vocês se interessem por vídeos, né? Já dei a opção aí da leitura também, mas consumir vídeos mais longos, vídeos mais aprofundados, vídeos talvez relacionados a temas que vocês se interessem, mas que não tem talvez um vínculo com a sua profissão. Eu vou dar um exemplo de vídeos longos que eu tenho consumido bastante, é vídeos sobre biologia. Eu me inscrevi no canal ABC Terra, e aí eles traçam linha do tempo da época dos dinossauros, e isso é muito, muito interessante. Me interessa muito esse tipo de assunto, assim, apesar de fugir muito do meu trabalho. Claro que eu também assisto vídeos longos relacionados a temáticas que têm uma certa relação com com o que eu trabalho, por exemplo, vídeos sobre cultura e comportamento, a moda, padrão de beleza, e que isso tem bastante relação, sim, com o meu trabalho. Então, 3 pontos já. Mudar a visão sobre que a internet não são as redes sociais, consumir outros tipos de redes sociais, como, por exemplo, redes que nos permitam ler mais, ou consumir, né, o terceiro ponto, vídeos mais longos, vídeos sobre temáticas que interessam vocês, temáticas mais profundas. E, novamente, não que a gente não possa consumir vídeos de entretenimento, né, coisas para desopilar. Podemos, que eu também consumo muito vídeo longo sobre coisas assim, né, vídeo Diva Depressão, adoro o canal do Diva Depressão. E acho que, por fim, né, o quarto ponto é a gente entender que nada melhor do que fugir desse raso, dessa superficialidade das redes sociais, compreender que a vida real ela é mais complexa, ela é mais completa, ou seja, ela é muito mais profunda. Então tem aquele meme, né? Ai, se eu fechar o Twitter agora, esse problema ainda existe? Esse problema existe na vida real? Então, acho que é um pouco sobre isso também. Então, fazer coisas mais no mundo real, no mundo material, né? Então, se for possível, estar mais próximo da sua família, ou das pessoas que você ama, que você gosta de estar junto. Ter momentos mais individuais, de você com você mesma. Buscar nutrir hobbies que você goste. E aí, a gente pode até pensar num tema sobre essa questão do hobby, né, da capitalização dos hobbies, né? Então, a gente veio de um movimento de falar muito sobre ter hobbies, especialmente para mulheres. Então, como eu trabalho muito mais com mulheres, já há muito tempo eu venho falando sobre isso, né? A gente tinha um grupo de atendimento online voltado para mulheres, eu e uma amiga minha, Andressa, e a gente já falava sobre essa questão de nutrir hobbies, só que o capitalismo fez o seu trabalho, né? Abraçou os hobbies e capitalizou isso, e a gente pode falar sobre isso também, mas ainda assim é importante você nutrir os seus hobbies. Então acredito que a gente pode finalizar por aqui, apesar de eu fazendo uma recapitulação aqui, uma reflexão de tudo que eu falei ao longo desse episódio. Talvez tenha sido um grande episódio de reclamações ou de coisas que me incomodam muito. Mas eu trouxe, né, tentei trazer algumas soluções que eu acho que podem nos ajudar, nos auxiliar nessa fuga da superficialidade, nessa fuga do raso. Então vou reforçar aqui, me sigam nas redes sociais, eu tenho 2 perfis, eu tenho o meu Instagram profissional de nutricionista, que é @ariellenutri, tenho o Instagram aqui do podcast e da comunidade, que eu
tô criando, né, que eu tô tentando construir, que é o @juntas.namesa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês possam estar juntas comigo, sentadas nessa mesa comigo, no próximo episódio também. Um abraço e obrigada. Ah, né, para mim não esquecer de pedir, né, igual o povo pede no YouTube, deixa o like, vou deixar aqui um pedido. Se possível, comentem, né, conversem comigo, interajam, o que vocês acharam desse episódio, deixem alguma mensagem aí, eu vou adorar responder vocês. Sigam também o podcast aqui no Spotify, isso vai ajudar bastante. Deixem uma avaliação, sejam generosas, deem 5 estrelas para mim, né? E então, de novo, é isso. Um abraço e eu vejo vocês então no próximo episódio. Tchau, tchau.